foi depois que eu me converti, né? Eu tive um encontro com Deus com 19 anos. Eu era músico, tocava na noite e comecei a trabalhar também muito cedo. Meu primeiro registro em carteira de trabalho foi com 13 anos de idade. Eu comecei numa concessionária de motocicletas. Sempre gostei muito de motocicleta. Pois é. E com 17 para 18 anos eu sofri um acidente. Um acidente de moto. Gravíssimo, quase morri nesse acidente. E nessa época eu já estava muito envolvido com música, tocando na noite, tocando no meio secular, envolvido com drogas, envolvido com, enfim, tudo aquilo que a noite proporciona para você, né? Vem um prato, um kit, né? E estava envolvido com tudo aquilo que o show business te proporciona. E um dia, saindo de um evento, eu bati de frente com um carro, sofri um acidente gravíssimo. E, ali começou realmente um divisor de águas da minha vida, né? Já tinha alguns amigos que começaram a falar do evangelho pra mim, falar de uma vida com Deus. E eu falava, pô, mas eu tenho Deus, cara, tenho uma religião, cresci na igreja e tal, né? Mas verdadeiramente ali começou uma transformação. E eu fiquei 1 ano e meio em tratamento. E aconteceu uma coisa muito interessante. Que eu tinha muitos amigos. Então eu era o cara da festa, o cara que organizava a festa, o cara que... era aquele cara que... Pra frente da turma tipo, ali. se não tivesse eu na festa, era o cara que cabeçava o negócio. Tanto que quando eu me acidentei, eu fiquei 1 mês internado. Eu fiz 18 anos na cama do hospital. Porque eu não podia sair da cama. Eu fraturei o fêmur, estourei uma artéria femoral, que é uma das principais artérias do corpo, quase morri esgotado. Nossa. E eu me lembro de uma Isso foi aonde? Isso foi... Eu sou natural de Cianorte. Cianorte. Uma cidade... Mato Grosso. Noroeste do Paraná. Paraná. Próximo a Maringá, cidade do vestuário, capital da moda e tal. Isso há 20 e tantos anos atrás. E o que acontece? Eu lembro que chegou uma pessoa... Falou assim, Fabiano, é o seguinte, ó, tem tanta gente querendo entrar aqui no teu quarto pra te ver, só que a tua mãe tá lá fora e não consegue entrar. Imagina, no horário da visita, cara. De tanta gente que tinha, de tanto amigo que eu tinha. Só que quando eu saí do hospital, essa mesma galera que tava toda lá, né, no hospital, desapareceu. E ali começou, né, realmente... eu comecei a perceber quem eram os amigos e quem não eram os amigos. Então, na verdade, era uma galera que estava em volta de mim por conveniência. Só que é o seguinte, cara, por mais que você tenha um amigo que se acidentou, que tá machucado, beleza, o sujeito vai lá e vê o cara 1 dia, 2 dias, 1 semana, mas ninguém vai lá, ninguém vai cuidar do cara 1 ano, velho. Então, depois de 40 dias, 60 dias, todo mundo sumiu. E aí, quem que ficou? E aí ficaram aqueles amigos que já estavam ministrando o evangelho para mim. Pregando. Alguns amigos que eram da época de banda, que já tinham se convertido na minha frente, e aí os caras começaram lá a mostrar a Bíblia. Cara, dá uma olhada nisso aqui. E Deus começou a falar comigo. Foi 1 ano, né? Literalmente ali num deserto, né? Sem poder andar, porque eu fraturei o fêmur, eu usei um aparelho na perna extremamente doloroso e assim, um negócio desafiador. Que 1 ano e meio, cara, em tratamento, e 1 ano e meio lendo a Bíblia. E quanto mais eu questionava, mais Deus me dava respostas. Quanto mais eu buscava, mais começava a vir respostas. E ali foi um divisor de águas. Então, quando começou esse negócio do empreendedorismo, foi a partir da minha conversão. Porque a partir dela, eu comecei a enxergar e líderes que passaram pela minha vida começaram a me mostrar potenciais e talentos que eu nem sabia que tinha. Então, eu tive o privilégio de participar de alguns eventos com um homem que marcou a história de liderança e do reino no mundo, que foi o Myles Munroe. E o Myles, ele tem uma frase muito interessante que morreu, eu tive na última pregação dele no Brasil, e ele tem uma coisa, ele fala muito sobre reino, e ele fala, quando você olha para uma semente, você pode enxergar apenas uma semente ou você pode enxergar ali um fruto ou uma floresta, depende do quão o ambiente vai ser favorável para aquela semente frutificar e prosperar e colocar todos os seus talentos. Então, quando a gente nasce, cara, eu descobri isso, que a gente nasce com muitos talentos, muitos dons. Existe uma pesquisa que diz e revela que a gente termina a vida e não usa nem 15% dos nossos talentos. Olha que coisa de louco. Caramba. Né? Então, às vezes o sujeito fala, eu nasci para ser músico, você é só músico. Nada, cara, dá para você ser músico, dá para você ser atleta, dá para você ser cantor, dá para você ser empresário, dá para você ser o que você quiser ser, cara.
E eu comecei a descobrir, por meio da palavra e por meio do evangelho, os meus dons e os meus talentos. E eu comecei a descobrir, cara, o que eu quiser ser, eu posso ser. É lógico que você vai ter alguns dons naturais, alguns talentos, né? E aí eu comecei a exercer uma certa liderança e uma influência dentro do empreendedorismo, já nessa veia empreendedora, mas já onde eu trabalhava, sendo funcionário. Eu era um funcionário comum, cara. Eu era um funcionário lá de chão de uma oficina lá, de uma concessionária. Entendeu? Só que ali eu já comecei a entender. Falei, poxa, eu nunca esqueço, né? Quando eu aprendi o princípio que está em Colossenses, que é tudo que você fizer, fazer como se fosse para o Senhor. A partir daquele momento virou uma chave. Falei, cara, então quer dizer que eu não trabalho para o meu patrão. Eu não trabalho a troco do salário. Eu trabalho. Peraí, eu trabalho. Foi Deus que me colocou aqui. Então eu vou fazer com excelência, porque eu sou comprometido com a excelência. Eu sou comprometido com aquilo que Deus colocou na minha mão. Se a empresa que eu trabalho não me valoriza, cara, uma hora uma oportunidade vai chegar. Então, quanto que eu descobri, cara? Na verdade, estou descobrindo ainda, né, dos meus dons e meus talentos. Mas foi a partir da minha conversão, entendeu? Foi ali que eu comecei a entender, a ler e a descobrir sobre reino, sobre potencial, sobre capacidade, sobre dons e talentos.